falar um pouquinho sobre o setup com 3 monitores, né? É um ótimo custo-benefício desde que você seja entusiasta de PC, game e de simulador. Se você for só de um ou só do outro, já não é um ótimo custo-benefício. Você vai poder comprar, lógico, né? Você vai se divertir, mas em relação a ótimo custo-benefício não vai ser. Talvez vai ser um custo-benefício meio caro, porque o custo-benefício não faz referência só a preço, faz referência a valor, ao valor que você tem ao investir e o que você tem em troca, como retorno. Esse retorno, para quem não é entusiasta de PC ou de simulador, esse retorno não vai ser tão grande, porque você vai ficar lidando com diversos problemas de configuração e reconfiguração. É um inferno, cara. Então, para quem é entusiasta, aí é um ótimo custo-benefício das duas questões aí, como eu disse. Imersão. É uma puta de imersão. Parece um VR, cara, só que é o VR melhorado, porque você não vai ficar enjoando igual o VR. Aqui dá pra você correr 6 horas direto sem enjoar. Já no VR, você correr 2 horas, você já é um cara diferenciado já. Não é fácil você correr 2 horas no VR sem enjoar, viu? Então, é digamos assim, que é o melhor dos dois mundos. Você tá com uma puta de uma cobertura no seu campo de visão, né? Você tá com a sua visão periférica bem coberta, porque a gente está falando de um ângulo quase 180 graus em volta de você, quando usado com monitor curvo 1000R, né? E se for de 32 polegadas, você tem uma bela de uma cobertura no eixo vertical também, porque a gente tem a visão periférica do que está em cima e do que está embaixo, né? E você consegue ficar muito imerso mesmo, né? Então, só perde para o VR na questão de imersão, só para o VR, mas você não enjoa. Outra questão é a noção de espaço que você tem, né? Agora com 3 telas. A noção de espaço é incrível. Você sabe exatamente onde estão as coisas. Você sabe, você está vendo a zebra interna, você está vendo a zebra externa. Muitas vezes você está vendo se tem um cara aqui apertado, você está vendo se tem um cara vindo dando um botadão ali, um mergulhão. Você está vendo tudo isso à sua volta. Isso é excelente, te ajuda muito a ter noção para evitar acidentes e também para conseguir usar melhor a pista, uma vez que sua visão periférica você está vendo se dá para você puxar mais a direção para comer a zebra interna, e na hora de você sair da curva, você consegue acelerar antes, porque você está vendo na sua visão periférica da direita a zebra externa ali da curva, e você já sabe se dá para acelerar, se tem espaço e não tem. E aí que vai uma coisa para minha conclusão depois. E quando você está vendo mais coisas, ao ver mais coisas, mais detalhes, isso tudo se converte em informação. Essa informação faz com que você aprenda mais rápido as coisas, e com isso você evolui mais rápido. Já fica aqui uma parte da linha de raciocínio que a gente vai chegar ali na conclusão. Beleza? Bora para os contras então dos 3 monitores. É o seguinte, já vamos começar aqui com a dificuldade de configuração. Dá muito mais trabalho para configurar 3 monitores do que 2, que por sua vez do que 1. É o seguinte, 3 monitores, a gente está falando de uma resolução que se chama Super Ultra Wide. Nem tudo é compatível com essa jossa, tá? Tanto vídeo, quanto outros games, quanto até outros simuladores. Tem coisa que você tem que fazer meio que dando um gato ali, e na maioria delas você vai ter que fazer uma configuração para para o outro jogo outra configuração, no outro você configura pelo TXT, pelo arquivo, né, de texto, outro você configura pela API da sua placa, outro você configura pelo próprio menu do jogo, e assim é o inferno a sua vida para configurar 3 monitores em diversos simuladores diferentes. Beleza? Próxima coisa, espaço, galera. Espaço é uma coisa que eu não tenho e para muitas pessoas vai sofrer do mesmo problema. Espaço é complicado para 3 monitores, tudo ocupa muito espaço. Organização também, cabo, fio pra caramba, é um inferno, é lidar literalmente com soluções de pepino ao longo do dia a dia, até você chegar na onde você fica satisfeito, que na verdade você fica com umas ideias de melhoria mais para frente, você só fica adormecido para resolver essas outras coisas mais para o futuro, mais ou menos isso, para vocês terem uma ideia, né? Então, espaço, organização de fio. Outro contra, suportes, esse seria um articulado para 3 monitores, né? E aí tem que ser caro, não tem jeito, porque são 3 monitores. Eu recomendo para vocês que sejam de 32 polegadas para melhorar a imersão de vocês. E aí, monitor de 32 polegadas é pesado, então suporte, se ele não for muito forte, na hora que soltar o peso, ele vai curvar, ele vai ceder um pouco. E esse cedimento, digamos assim, vai tirar
da linha, mesmo que esse suporte tenha ajustes nos 4 eixos, né? Que a gente pode falar direito, esquerdo, para cima e para baixo, esses suportes normalmente tem. E por isso eu recomendo suportes e não usar nos próprios pezinhos dos monitores, porque eles não oferecem esse nível de ajuste em todos os eixos, né? Então tem que ser suporte articulado, aí você não vai ter jeito. Ou aqueles grandes que eles vêm do chão, que, por exemplo, a Extreme Sim Racing vende e tal, mas é caro pra caramba, né? Então você vai precisar de suporte caro, você vai precisar de espaço, você vai precisar de organização de fios, você vai precisar de paciência para configurar, você vai precisar de um PC que tenha 3 saídas HDMI ou DVI, né, para você ligar esses 3 monitores. Então verifica aí se sua placa de vídeo suporta tudo isso. Então são diversos contras que eu já coloquei tudo junto para a gente otimizar aqui, porque o contra principal eu deixei para falar agora no final, que é o uso da sua GPU e CPU do seu PC. 3 monitores, galera, a gente está falando de uma resolução tão absurda, de tanta informação que o seu PC e sua placa de vídeo vai ter que renderizar para 3 telas. Eu vou mostrar até para vocês aqui. Vou trocar aqui para a câmera do meu desktop. Configurações. Olha a resolução que a gente está comentando aqui, ó, 7680 por 1440 pixels, porque os meus monitores são Quad HD, né? E eu mantive isso, não quis baixar para Full HD não. E a gente está falando de uma resolução horizontal de 7680 pixels, galera. É muita informação que é renderizada na sua tela. É muita coisa. E mais uma vez eu falo, não tem almoço de graça. Para sua placa de vídeo renderizar o que está acontecendo em 3 telas, é como se ela tivesse rodando 3 games ao mesmo tempo, literalmente. Porque tudo que está no monitor 1 são coisas diferentes do que está acontecendo no monitor 2, que por sua vez é diferente do monitor 3. Então é como se sua placa de vídeo estivesse rodando 3 jogos ao mesmo tempo. Salva as proporções, né? Claro. Então, aqui não tem jeito. Se você não tiver com uma placa de vídeo porradona mesmo, não vai ainda para o setup de 3 monitores. De vez em você comprar o terceiro ou mais 2 monitores, você compra primeiro uma placa de vídeo, verifica se seu processador também dá conta, verifica se você tem um número de memória RAM já do seu PC bacana. Aí, sabe como é o mundo de máquinas, né, de PC? Aí você já tem que dar uma olhadinha também na sua fonte, se ela vai suportar a sua nova placa de vídeo e o seu novo processador. Aí verifica também se o novo processador é compatível com a sua placa-mãe. Então já sabe como é, né? Às vezes para ir para 3 monitores requer um upgrade geral da sua máquina, né? Mas assim, galera, para rodar 3 monitores não é brincadeira. Eu tô falando aí para você rodar com a qualidade satisfatória de FPS, que no mundo competitivo a gente está falando acima de 100 FPS, tá? Para ser até flexível, né? A gente está falando aí de máquinas com 12 GB de VRAM, que é a memória dedicada da sua placa de vídeo. Mas do processador dá para você trabalhar ali com 16 GB, dá já. O ideal é pelo menos 32, mas quem mais sofre ali é a placa de vídeo nesse caso. Mas não esqueçam que o processador é muito importante, o processador em si é muito importante para ele conseguir jogar bastante quadros por segundo. Porque, Fábio, mas eu rodo com uma placa de vídeo de 8 GB ou até de menos de 6 GB e rodo o iRacing e tudo mais. Tudo bem, você roda, eu acredito em você, mas você não vai estar rodando em 120 FPS com 3 monitores com essa placa de vídeo. Você me desculpa, eu não acredito e eu vou te falar o porquê já já. Mas eu coloco em Full HD e coloco tudo no low. Beleza, isso aí ajuda realmente, bastante. Mas você vai estar rodando com um jogo que vai mostrar menos detalhes. Inclusive, eu não sou muito chegado em ficar falando da minha configuração aqui do PC nem nada, mas eu vou falar mais para falar por conhecimento de causa, tá bom, galera? É o seguinte, já prevendo comentários em relação assim, o Fábio tá exagerando, não precisa de tanto poder de fogo. Vamos lá, vamos construir aqui a ideia. Sim, você vai precisar de muito poder de fogo para jogar online competitivo com 3 monitores.
tudo é informação. A gente reage à informação. Se você não tem informação, você não reage. Fato, não é achismo. Então como que funciona? Você só vai reagir de forma que essa informação chegue o quanto antes para você. Quem dá essa informação? É a atualização do seu monitor com a geração de quadros por segundo que o seu PC está entregando. Claro, né, tem o ping e tudo mais, mas isso aí já são outros 500, mas o seu hardware in loco, ele precisa te entregar o quanto antes, porque senão você demora para reagir. E não tem ninguém puro nessa internet, ainda mais quando você está jogando com os gringos. A galera tá rodando lá em abaixo de 1 milissegundo do tempo de resposta do monitor deles in loco, né? E eles estão rodando lá com mais de 160 FPS ou 140 FPS, no mínimo ali eles estão rodando a 120 FPS, e não tem ninguém puro, galera. Então, para você trabalhar ali, correr de igual para igual, você vai ter que estar em iguais condições, não tem jeito. E uma placa de vídeo de 8 GB mais de entrada não vai conseguir rodar 120 FPS com 3 monitores. Não vai. Ah, Fábio, mas meu primo, é sempre o primo, né? Mas meu primo consegue isso e tal, ele colocou tudo no low e colocou em Full HD ou até abaixo disso. Primeiro, vamos lá. Tudo no low você perde. O iRacing, por exemplo, ele diminui inclusive as informações de visual. Poças d'água, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você põe tudo no low, some com as poças d'água. E poça d'água no iRacing, qualquer outro simulador é importantíssimo, porque você sabe, para você se preparar em relação à perda de tração, quando a roda passa numa poça d'água, você precisa estar visualizando essa poça chegando para você já se preparar para passar. Se você não conseguir ver, você não vai conseguir reagir, então você tem diminuição de informação. É uma forma de diminuir suas informações. Outra coisa, resolução, vou rodar em Full HD ou abaixo disso, sei lá, 720p. Vai ficar estourado, vai ficar todo cagado o seu jogo. E aí, lembra da imersão? Que você investiu 3 monitores, suporte de tela e tudo mais para ter imersão? Você acha que você vai ter imersão com o jogo todo cagado, rodando tudo no low, em 720p, com 3 telas de 32 polegadas na tua cara? Não vai. Aí, o custo-benefício começa a ficar ruim, porque o valor que você está recebendo de volta não condiz com o seu investimento. Então, automaticamente o valor fica caro. Quando o valor fica caro, que é diferente de preço, galera, você tem uma diminuição do seu custo-benefício. Aí não foi bom o seu custo-benefício. Entendeu? Então, para eu mostrar aqui que eu tenho conhecimento de causa e tudo mais, que eu sei que eu estou falando, eu vou falar um pouco sobre a configuração do meu PC, quão difícil está eu conseguir rodar de forma estável acima de 120 FPS. Vou mostrar aqui para vocês, vem comigo aqui. Para vocês verem que eu não estou sendo alarmista, e sim realista, né? Ó, aqui é o processador, né? Um Ryzen 7 5700X3D de 8 núcleos e 16 threads. Aí a gente tem também aqui a placa de vídeo, que é uma AMD Radeon RX 7900 XT Pulse da Sapphire. Essa placa ela tem 20 GB de VRAM, ela tem 320 bits, né, que é a interface dela, né, ela tem 320 bits de interface e ela produz mais de 52 teraflops, né, o processamento bruto dela é de 52 teraflops e eu tenho 32 GB de memória RAM com XMP ligado, rodando a 3600 MHz. E ainda assim, esse PC está se peidando todinho para rodar o iRacing ali estável em 120 FPS, mesmo com o preset gráfico setado em médio e low, algumas coisas, e com FSR ligado mais para performance do que para qualidade. E a gente ainda tá difícil, né? Ter esse FPS mais estável, mais constante lá no alto, né? Então, para vocês verem que realmente é isso. O problema está em o PC rodando 3 jogos, digamos assim, em 3 telas diferentes. Então é gargalo mesmo, não tem muito o que fazer. E aí as opções é você reduzir mais presets, tirar uma coisinha ali, outra ali, ver o que você abre mão, é concessão, né? Não tem jeito. E
também talvez baixar a resolução, que é uma das coisas que eu não gostaria de fazer, uma vez que isso diminui a imersão. Você vê um jogo meio estourado, né? Perde um pouco da ideia inicial de se ter 3 monitores para ter mais imersão, mas em troca de quê, né? Em detrimento do quê? Então, tudo isso tem que colocar à mesa antes de fazer o upgrade de 3 telas. Por isso que eu coloco na conta esse como principal pênalti para o uso de 3 monitores no setup competitivo para cockpits e simuladores de corrida. Beleza? Então é isso. Agora vamos para a conclusão e já finalizar o vídeo. Conclusão sincera e a conclusão sem fazer média, entendeu? Não é conclusão que é genérica, aquela coisa que vale para todo mundo, que fica genérico para todo mundo. Quem está aqui vendo esse vídeo quer uma opinião mesmo de qual que é a melhor situação e tal. A melhor situação é a seguinte: começa com um monitor curvo de 32 polegadas. Ah, compro de 27 se for assim na sua casa, se for assado. Não, é 32 polegadas curvo, sem conversa. Comprou? Beleza, usa o seu PC, se ele estiver rodando bem, com bastante FPS, tá ótimo para fazer o próximo upgrade, que seria de 2 telas. Por quê? Depende, de repente você fique satisfeito e você é casual, não vai querer jogar com tanta frequência, que talvez não queira gastar tanto, então fica só em um. Mas a caminhada é essa. Se você quiser passar para o próximo estágio, aí você vai comprar o segundo monitor de 32 polegadas, da mesma marca, igualzinho, e coloca, combo os dois, aí vai ficar com a divisória no meio, aí você vai lá e faz um bezel free. Tem tutorial de como fazer isso de graça, né, com TV que você tinha em casa e queimou. Ou você compra um, mete lá um bezel free bem no meio das 2 telas na junção, você vai ter sua imersão e já vai melhorar pra caramba, você vai ficar feliz pra caramba. Se seu PC rodava bem com uma máquina no competitivo e tudo mais, ele vai rodar bem também com 2, ele vai rodar pelo menos um ok com 2, então você não vai precisar de fazer upgrade no seu PC quando tacar a segunda tela. Você vai fazer quando o upgrade no seu PC? Quando for para a terceira e última tela, né? Aí sim, você faz um upgrade primeiro no seu PC, com base nos números que eu te falei, mais ou menos, né? De memória RAM, de VRAM, de placa de vídeo, tudo. Aí você faz um upgrade. Feito, aí sim você compra a terceira tela igual, curva, precisa ser curva, de 32 polegadas, porque se você comprar a tela reta, depois você vai se arrepender. É isso que eu tô te falando. Você vai se arrepender quando? Quando você vir alguém com 3 telas curvas na tua frente, você vai falar, caramba, era mais legal, encaixa mais, sabe? Fica com menos ângulo, porque cada tela entrega um ângulo na onde acabou a próxima. Então fica mais natural essa curvatura do que 2 quinadas, assim, digamos, né? Beleza. Feito isso, chegou nas 3 telas, aí sim, você não perdeu dinheiro, você só foi aumentando, né? Coisa que acontece, às vezes o cara vai lá e compra uma TV gigantona de 60 polegadas, daí ele não vai montar um cockpit de 3 telas 60 polegadas, ele não vai fazer isso. Né? É muito raro uma pessoa fazer isso, né? Nada contra, pode fazer, se o cara tem dinheiro e tem espaço, manda bala. Mas possivelmente você vai ter que se desfazer dessa tela, não se desfazer, você vai pôr em outro cômodo e você vai continuar seu cockpit tendo que comprar um monitor do zero. E você vai ter que comprar 3 monitores do zero. Agora, desse jeito que eu te falei, você vai fazer a melhor escalada e sem gastar, sem perder dinheiro, vamos colocar dessa forma. Um monitor, 2, upgrade no PC, 3 monitores, tudo igual, 32 polegadas, da mesma marca, tudo curvo, e eu recomendo para vocês 1000 R de curvatura. Feito isso, é a escalada ideal, com o menor desperdício de dinheiro possível, ou nenhum desperdício, né? Talvez aconteça um desperdício em relação a quando você fizer o upgrade do seu PC do degrau 2 para o degrau 3, talvez haja um desperdício de peças ali, né, tal, mas isso aí não ia ter jeito, né? Você ia ter que fazer um upgrade no PC de qualquer forma, a menos que você já partisse de um super PC, caso você seja gamer aí, já trabalhava com jogos pesados e tal, e aí seu PC vai tancar tranquilamente os 3 monitores num simulador de corrida, rodando em resoluções aí Quad HD e por aí vai. Beleza, então? Então essa é a minha opinião. E se você chegou até aqui,
é porque você gostou do vídeo. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com quem tá nessa dúvida, com quem tá montando o seu setup Sim Racing aí, não sabe se monta com telão ou com 3 telas, qual a diferença. Às vezes é isso aqui que ele precisava para tomar decisão e seguir em frente. E outra, e se você já tiver com bala na agulha e quiser montar o seu setup já de cara com 3 monitores, monta, meu filho, vai ser feliz, só se vive uma vez. Então é isso, galera, muito obrigado pela companhia, espero que tenham gostado mais uma vez e até a próxima, valeu! Chega não. Final lap sim racing.